Imagine um jardim perfeito, onde tudo é harmonia, beleza e plenitude. Um lugar onde não existe dor, medo ou dúvida, onde cada detalhe parece refletir a perfeição divina. Esse lugar é o Jardim do Éden, e nele habitavam os primeiros humanos, Adão e Eva. Mas, apesar de sua perfeição, algo mudou para sempre o curso da humanidade. A história da queda de Adão e Eva não é apenas uma narrativa sobre desobediência, é uma história sobre escolhas, tentação, consciência e liberdade. É sobre a eterna batalha entre o bem e o mal e sobre como uma decisão pode transformar o destino de toda a criação. E no centro dessa narrativa encontra-se a serpente antiga, uma figura misteriosa que simboliza a astúcia, engano e a presença do mal que desafia a vontade de Deus. Neste vídeo, vamos explorar profundamente a verdade sobre a queda, analisando o contexto, os personagens, os simbolismos e os ensinamentos que essa história oferece. Você vai descobrir detalhes que muitas vezes passam despercebidos, entender o papel da serpente antiga e refletir sobre como essa narrativa impacta até hoje nossa vida, nossas escolhas e nossa espiritualidade. Prepare-se para uma viagem pelo Éden, onde cada detalhe revela lições poderosas e ocultas sobre obediência, tentação e redenção. Capítulo 1. O Éden e a perfeição original. O Jardim do Éden é descrito como um paraíso, rios cristalinos, árvores frutíferas de todas as espécies e uma harmonia perfeita entre os seres vivos. Adão e Eva viviam nesse cenário com liberdade, plenitude e proximidade com Deus. Eles tinham tudo de que precisavam e não conheciam dor, sofrimento ou pecado. A perfeição do Éden não era apenas física, mas espiritual. Cada gesto, cada ação estava em sintonia com a vontade de Deus. Eles viviam em uma inocência pura, uma consciência completa do bem, mas sem ainda conhecer a malícia ou a tentação. É aqui que se revela uma das primeiras lições da narrativa. A liberdade vem com responsabilidade e a escolha consciente é o elemento que distingue a vida humana das demais criaturas. A Bíblia descreve um mandamento específico: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:17. Esse mandamento não era uma limitação, mas uma oportunidade de demonstrar confiança, obediência e amor a Deus. O Éden era, portanto, um teste de fé e discernimento, onde a liberdade humana se encontrava com a responsabilidade divina. Capítulo 2. A serpente antiga, o início da tentação. No centro dessa narrativa aparece a serpente antiga, descrita em Gênesis 3 como astuta, persuasiva e sedutora. Ela se aproxima de Eva, não com força, mas com palavras, questionando, confundindo e despertando a curiosidade. Ela introduz a dúvida: é verdade que Deus disse que não devemos comer de nenhuma árvore do jardim? A serpente não apenas desafia o mandamento, mas semeia desconfiança e desejo, explorando a vulnerabilidade humana. Ela representa a capacidade do mal de manipular, de transformar verdade em dúvida, de fazer a inocência questionar a autoridade divina. É uma lição essencial. A tentação muitas vezes não é brutal ou visível, mas sutil e sedutora, e a decisão de ceder ou resistir define nosso destino. Eva, diante da serpente, percebe a árvore e seus frutos. Eles são bonitos, desejáveis e prometem sabedoria e conhecimento. Nesse momento, a inocência do Éden é confrontada com a curiosidade e o desejo de autonomia, um ponto crucial que explica a queda não apenas como desobediência, mas como a escolha humana de buscar controle e entendimento próprio fora da direção de Deus. Capítulo 3. A queda. Adão e Eva desobedecem. Eva prova do fruto, encantada pela promessa da serpente, e Adão também come. Essa ação marca a primeira transgressão consciente da humanidade. A desobediência não foi apenas sobre um alimento, foi sobre quebrar a confiança, desafiar a autoridade divina e abraçar o desejo próprio acima da vontade de Deus. O impacto dessa decisão é imediato. Eles percebem sua nudez, sentem medo e chamam vergonha, e uma consciência do mal e do pecado entra em suas vidas.
O Éden, que antes era lugar de harmonia perfeita, agora se torna palco da experiência humana de dor, medo, responsabilidade e consciência moral. Essa história ensina que as escolhas têm consequências profundas. Cada ato de desobediência, mesmo pequeno, carrega impacto na vida, nas relações e na própria espiritualidade. A narrativa mostra que a liberdade humana vem acompanhada de risco e que discernimento e obediência são essenciais para viver em harmonia com o divino. Capítulo 4. A serpente antiga como símbolo do mal e da astúcia. A serpente antiga não é apenas um animal, ela é símbolo da astúcia, da tentação e do mal que desafia Deus. Muitas interpretações bíblicas e teológicas identificam-na como Satanás, ou pelo menos uma manifestação de sua influência. Ela ensina que o mal não precisa ser físico ou violento, ele é mais eficaz quando sutil, inteligente e sedutor. O que torna a serpente tão perigosa é a habilidade de explorar o desejo humano por conhecimento, poder e autonomia. Ela não obriga, não força, apenas questiona e provoca curiosidade. A lição aqui é clara. O mal muitas vezes se apresenta de maneira agradável, envolvente e racional, fazendo com que nossas fraquezas sejam expostas e testadas. A narrativa mostra que a queda de Adão e Eva não é apenas um evento histórico, mas uma metáfora para a luta contínua entre a tentação e a obediência, entre o desejo próprio e a confiança em Deus. Cada geração enfrenta suas próprias serpentes antigas, e entender sua natureza é essencial para resistir e permanecer firme na fé. Capítulo 5. As consequências da queda. Após Adão e Eva desobedecerem, as consequências foram imediatas e profundas. Eles sentiram vergonha, medo e dor. A inocência desapareceu e uma nova consciência do bem e do mal entrou em suas vidas. O Éden, que antes era lugar de harmonia perfeita, agora se tornou palco da experiência humana do pecado. Essa transição mostra que cada ação humana tem repercussões. A desobediência de Adão e Eva não afetou apenas eles, mas toda a criação. Plantas, animais e até a própria terra passaram a sofrer as consequências do pecado humano. No mundo moderno, podemos aprender com isso que nossas decisões têm impacto não apenas em nós mesmos, mas em quem nos redor e no ambiente em que vivemos. O chamado é para refletir antes de agir, buscar discernimento e viver em harmonia com princípios divinos. Capítulo 6. A expulsão do Éden e o sentido da responsabilidade. Deus expulsou Adão e Eva do Éden para que eles não tivessem acesso à árvore da vida, símbolo da imortalidade. Essa ação não foi apenas um castigo, mas uma lição sobre responsabilidade, limites e consequências. A liberdade humana vem com escolhas que podem levar tanto à harmonia quanto à perda. A expulsão simboliza o início da jornada humana, marcada por trabalho, esforço e aprendizado. A vida fora do Éden exige que cada indivíduo enfrente desafios, lute para sobreviver e desenvolva sabedoria. Essa experiência é necessária para a evolução do caráter e da fé. A lição é clara: responsabilidade é inseparável da liberdade. Cada ação, cada decisão, cada desejo precisa ser ponderado, pois gera efeitos que ultrapassam nossa própria vida. A narrativa nos convida a refletir sobre escolhas conscientes e sobre como cada decisão molda nosso destino. Capítulo 7. A promessa de redenção. Apesar da queda, a história não termina na perda e no sofrimento. Deus faz uma promessa de redenção, mostrando que mesmo diante do erro humano, existe esperança, perdão e restauração. Gênesis 3:15 fala sobre a descendência da mulher, que esmagará a cabeça da serpente, uma referência à vitória futura sobre o mal. Essa promessa mostra que Deus não abandona a humanidade. O pecado gera consequências, mas a graça e a redenção permanecem disponíveis para todos que buscam arrependimento e fé verdadeira. Adão e Eva recebem ensinamentos para viver fora do Éden, e através de seus descendentes, o plano de salvação começa a se desenrolar. Para nós, a lição é poderosa. Erro não significa fim.
Arrependimento e fé podem abrir caminho para restauração e transformação. Cada dificuldade ou queda é uma oportunidade para aprender, crescer e se aproximar de Deus. Capítulo 8. Lições sobre tentação e autocontrole. A serpente antiga nos ensina que a tentação pode surgir de forma sutil, persuasiva e sedutora. Ela não obriga, não força, apenas provoca curiosidade, e isso nos mostra que o mal age de maneira inteligente, explorando fraquezas humanas, e que é fundamental desenvolver discernimento e autocontrole. Aprender a resistir à tentação é essencial para viver com sabedoria. A queda de Adão e Eva não ocorreu por força física, mas pela decisão de ceder à sedução. No mundo atual, somos confrontados por diversas serpentes modernas, distrações, vícios, mentiras e desejos que desafiam nossa integridade e fé. A prática de oração, reflexão e estudo da Palavra de Deus fortalece o discernimento e permite resistir às tentações sutis que podem desviar nossa vida do caminho correto. A lição é que autocontrole e conexão com Deus são armas poderosas contra o mal invisível. Capítulo 9. A influência da serpente antiga ao longo da história. A serpente antiga não se limitou ao Éden. Ela simboliza um mal persistente, a astúcia e a sedução que atravessam toda a história humana. Desde a queda, a humanidade enfrenta tentações semelhantes, e as Escrituras mostram diversas manifestações do mal tentando afastar as pessoas de Deus. Histórias bíblicas posteriores, como Caim e Abel, o povo de Israel diante da idolatria e os desafios enfrentados pelos profetas, mostram que a influência da serpente antiga continua presente, sempre tentando desviar a humanidade da obediência e da fé. Reconhecer essa influência nos ajuda a entender a necessidade de vigilância espiritual, oração constante e estudo da palavra para não cairmos nas armadilhas do mal. A história da serpente antiga é um alerta eterno. O mal é persistente, mas a fé, a obediência e a sabedoria divina são mais poderosos. Capítulo 10. A verdade sobre a queda e como aplicar hoje. A história da queda de Adão e Eva no Éden e a presença da serpente antiga não são apenas relatos antigos, são verdades atemporais que nos ensinam sobre escolhas, tentação, responsabilidade e redenção. Cada detalhe dessa narrativa revela como nossas decisões moldam nossa vida, como a tentação pode ser sutil e persuasiva, e como a fé e a obediência a Deus são essenciais para caminhar com propósito. Hoje, mais do que nunca, essas lições permanecem relevantes. Somos constantemente confrontados por serpentes antigas, distrações, tentações e escolhas que desafiam nossa integridade e fé. A Bíblia nos mostra que resistir ao mal, praticar autocontrole e manter uma vida de oração e reflexão é a chave para viver plenamente sob a proteção e a sabedoria divina. Se este vídeo trouxe clareza e inspiração, curta agora para fortalecer sua fé e apoiar o canal. Inscreva-se para receber mais conteúdos bíblicos profundos que transformam vidas e compartilhe com amigos e familiares que precisam aprender a resistir às tentações e caminhar com Deus. Lembre-se, a queda não é apenas sobre perda, mas sobre aprendizado, oportunidade de arrependimento e crescimento espiritual. Estude a Bíblia, reflita sobre suas escolhas, fortaleça sua fé e viva com propósito, permitindo que as lições do Éden e da serpente antiga guiem cada passo de sua vida.